Olá, amigos, bem-vindos de volta. É sexta-feira, fim da semana, vou pegar um resfriado. Brevski no final desta fita, meus amigos, antes de irmos. E eu tenho um começo muito engraçado para o vídeo. Por favor, vão e comprem meu livro. Sim, é assim, direto mesmo que estou dizendo, porque estou realmente tendo dificuldades para vender isso. Eu não sabia que era tão difícil vender um livro. É um bom livro, pelo menos eu acho. Então, links na descrição abaixo. 8 missões na Ucrânia. Tudo o que eu fiz lá está aqui. E até um pouco mais, porque também teve uma lua de mel na Ucrânia. Vai lá e compra. Ei, sabe, quando a Prada lança um novo estilo de moda, parece lixo, sabe? A Prada e todas essas marcas de alta costura basicamente transformam lixo em moda hoje em dia. No exército russo fazem o mesmo, porque eu apresento para você o cavalo Starlink, não estou brincando, isso não é uma metáfora, este é literalmente o cavalo Starlink do exército russo. Eles têm um cavalo atrás. Eles têm uma bateria conectada ao Starlink, que está ligada à transmissão ao vivo da câmera no bolso frontal do soldado, para que o comandante possa ver para onde o soldado está indo. Isso é uma inovação de outro mundo, olha só. É só um telefone, não é uma câmera, é só um telefone. Transmitindo ao vivo com o Starlink para o comandante montado em um cavalo. Com o Starlink, isso é realmente, é uma inovação tão grande, eu nem poderia ter imaginado. T-14 Armata, o velho míssil Oreshnik, o cavalo do Starlink. Uau, nós wazabis, meus amigos, tem outro ali. Olha esse aqui, outro cavalo do Starlink. Inovação maravilhosa saindo do exército russo, nenhum outro país tem isso ainda. Eles dizem que é tecnologia secreta, mas aqui mostramos um vídeo exclusivo. Nós soldamos e está tudo ótimo. É assim que o Starlink é puxado para fora e encaixado aqui. Esse é o design. Funciona e realmente é um design genial. Da Rússia. Aqui está a transmissão a cavalo. Eles realmente transmitem isso ao vivo. Agora você pode ver soldados russos a cavalo nos campos ucranianos sendo mortos ao vivo. Isso é insano. O futuro é agora, velho. Dá uma olhada. Câmera do celular, terminal Starlink, bolsinha com power bank. E é isso. É o máximo que temos aqui. O cara está subindo no cavalo, indo para um ataque. E aliás, temos as consequências do ponto de vista ucraniano. Desta vez, um operador de drone ucraniano flagrou 2 cavaleiros russos da Starlink, a cavalaria, os russardos, sem asas. Eles estão derrubando eles. Sei o que você pensa, também penso assim. Os cavalos não fizeram nada. Tente poupá-los, mas se acertar, vão ser atingidos. Então esse piloto de drone é um verdadeiro gênio. Ele não acerta eles, ele voa ao redor deles até que os soldados desmontem. Cria uma distância entre o soldado e o cavalo foge, e então você vai, boom, feixe, boom. Liberdade entregue, cavalos poupados. É assim que se faz. Esse piloto de drone está trabalhando com tanta precisão que ele separa o cavalo da tralha em cima dele e depois elimina a tralha. Isso é maravilhoso. Saudações aos cavalos, mas também aos operadores de drone. Até porque eles pouparam esses animais preciosos, e quando eu digo animais preciosos, é claro que estou falando dos cavalos, não dos russos. E uma última pergunta sobre esse assunto para vocês, meus amigos. Quem usou melhor? É o burro de guerra eletrônica do exército russo ou é o cavalo Starlink do exército russo? Ambos são designs inovadores, patenteados pelo russo Prey Kremlin I, Putin. Ele mesmo desenhou no papel, agora está em produção em massa, qual é melhor? Mas agora vamos ficar sérios, meus amigos. Estou brincando, não vamos ficar sérios. O assunto sério é que os russos usaram o míssil Oreshnik, sua nova Wunderwaffe, pela segunda vez em sua existência, pela segunda vez em combate. Eles fizeram isso ontem. 23 H-47. O alvo se movia a 13.000 km por hora, extremamente rápido, equivalente a 1 milhão de campos de futebol por segundo. Na trajetória balística, o tipo de míssil é definido após analisar todos os seus elementos, certo? Então, Oreshnik, a arma do terror, a arma com a qual Medvedev sonha acordado quando fala sobre ela. Você sabe, vamos usar nosso poder nuclear online, mas agora eles usam também e temos vídeos sobre isso.
É um míssil balístico de alcance intermediário. É esse tipo de míssil que se separa ao reentrar na atmosfera e se divide em vários mísseis diferentes, que lançam diferentes ogivas. É uma arma nuclear, mas obviamente não há ogivas nucleares aqui, então é só uma demonstração extremamente cara. Olha só esses lasers de Star Wars, piu-piu-piu, vindo de cima, sem causar explosões no chão, porque não tem nada dentro. São nucleares, mas não há guerra nuclear. Putin não inicia uma guerra nuclear aqui, apenas atira em Lviv, no oeste da Ucrânia. Por quê? Que diabos? Por que usar uma arma que custa 30 milhões, um míssil custa isso, e lançar sem ogivas nucleares? Só projéteis vazios em Lviv? É tudo que conseguem fazer, não tem como escalar. Os russos não têm como escalar a guerra sem usar armas nucleares, o que não farão. Isso é só uma demonstração de força impotente. Eles só usam o Oresnik, que não faz nada. É patético, para ser sincero. Lembra que o Oresnik foi feito para armas nucleares? Quando não faz isso, o sistema de armas não é prático nem econômico, sendo impreciso e com poder destrutivo insuficiente para o valor de 30 milhões. É uma arma de terror para intimidar. Você está com medo? Eu não estou. É revelador que a Rússia novamente não tem atacado Kiev, protegida pelo maior número de sistemas de defesa antimísseis balísticos da Ucrânia. Com o seu Wunderwaffe, eles escolheram outra cidade como Dnipro, que não tem essas defesas. Dnipro é citado porque o Oresnik foi usado lá pela primeira vez no ano passado, quando vimos novamente os lasers de Star Wars sem explosões. É uma arma estúpida e cara que faz lasers de Star Wars, mas não tem realmente nenhum efeito no solo. Apenas pequenas explosões, pequenos impactos, nada. De acordo com esse preço, essa é a trajetória. Ele percorreu cerca de 1.800 quilômetros em 12 a 13 minutos. Exatamente assim, mastigue uma arma muito rápida, muito grande, Star Wars, lasers, sem efeito real algum. Você ficou intimidado? O Ministério da Defesa da Rússia quebrou o silêncio e explicou para todos por que usaram e desperdiçaram o Oresnik. Porque se você não armar o Oresnik com uma ogiva nuclear, ele é só uma carcaça vazia que voa muito rápido. Então foi isso que eles fizeram. O Ministério da Defesa da Rússia fez seu primeiro comunicado após o grande ataque noturno com drones e mísseis, confirmando que realizou um ataque de alta precisão e longo alcance usando o Oresnik, um míssil balístico de alcance intermediário contra a Ucrânia, afirmando que o ataque foi uma resposta às recentes supostas investidas de drones ucranianos contra a residência oficial do presidente russo, Vladimir Putin. Então, esse uso do Oresnik seria uma espécie de troco, uma vingança, porque os ucranianos ousaram atacar o palácio ou a residência de Putin com drones? Isso nunca foi confirmado, não há vídeos ou fotos do ataque, mesmo que tenham atacado agora. A Rússia vai usar o Oresnik, uma plataforma de sistema de armas nucleares de 30 milhões, sem motivo novo? Seria uma espécie de vingança. Isso é jogar dinheiro no lixo. Eu estou entendendo o dinheiro errado de alguma forma? Para mim isso é simplesmente desperdiçar dinheiro. Sinceramente, 30 milhões eu poderia fazer tanta coisa com isso. Com esse dinheiro, você monta uma empresa de produção em massa de drones, fabricando centenas por dia, se fizer direito. Ou pode só usar um Oresnik. É o jeito russo de agir. Como sei disso? Agora, amigos, quero mostrar um pouco do auto-engano russo. Vocês conhecem Venezuela, Síria. Agora vemos protestos massivos no Irã, satélites russos, amigos russos caindo um por um, blogueiros militares russos. Eles claramente percebem isso e preciso mostrar o que pensam. Acho bom, divertido e traz alegria ao meu dia. Blogueiros de guerra russos, o pânico se espalha. Tudo começou com as mentiras em Kupiansk e foi impactado pela Venezuela, apreensão de petroleiros iranianos e nacionalização dos ativos da Lukoil no Iraque. Opa, sabia disso? Nem comentei. É algo grande. A Lukoil possui campos e ativos de petróleo no Iraque. Em um dos campos de petróleo, o governo iraquiano disse: cai fora daqui, vamos pegar tudo isso, agora é nosso. E eles deram esses contratos para empresas petrolíferas americanas. Isso acabou de acontecer, agora mesmo, é insano. Até o Iraque está nacionalizando ativos russos. Esse dia só melhora, meus amigos. Parece que a invasão ilegal da Ucrânia por Putin está acelerando a queda da Rússia.
Pode sim, mas eu não vou ler. Leia sozinho ou pause o vídeo. A sequência de derrotas da Rússia continua e agora teve mais um episódio, Iraque. O maior ativo estrangeiro da Lukoil que ficava no Iraque, porque o Iraque tem muito petróleo, foi nacionalizado. Assim mesmo, na sua cara, Rússia, negócio fechado, né? Os americanos vão assumir. Legal. Beleza, vamos continuar com o copismo. Vamos para Kupiansk. Ainda há russos em alguns dos prédios em Kupiansk cercados. Milhares de tropas russas cercadas no hospital de Kupiansk. Militares russos e blogueiros militares não entendem por que estão perdendo em todas as frentes. Com licença. Mas a ideia de que os americanos roubaram Maduro e nós não roubamos Zelensky é um absurdo. O que não é absurdo é o nosso destacamento. Ou meio cercados ou completamente cercados no hospital municipal de Kupiansk, resistindo lá por semanas como em Stalingrado. O que acontece com eles é mais importante que todos os Maduros. Ok, o que acontece com eles é mais. Vou te mostrar o que houve, sabe? No hospital municipal de Kupiansk, onde os últimos russos resistiam, algo realmente aconteceu. Bem, os ucranianos descobriram que a maioria dos russos em Kupiansk fugiu para este prédio específico do hospital. Boom, liberdade exportada. Considere-se transformado em adubo para os girassóis. Você foi derrubado, meus amigos, sim, acabou, o negócio fechado, eles se foram. Kupiansk foi limpa. Trump humilhou totalmente os russos, o policial está ainda mais furioso. Spetsnaz 007 diz que os militares dos Estados Unidos da América realizaram uma operação assim que a Marinha estava a caminho do petroleiro Marinera. É tudo marketing. Eles embarcaram, mas não conseguem aprender a embarcação, só encenação. Depois chegou a Marinha Russa e, no dia seguinte, os Estados Unidos da América. Na verdade, foi só algumas horas depois, não no dia seguinte. Acho que a Marinha dos Estados Unidos da América embarcou e apreendeu 2 petroleiros russos, junto com o petróleo e as tripulações. E eles vão enfrentar a justiça nos Estados Unidos. Isso é liberdade para você. Então, o Sr. Trump acabou de dizer algo engraçado aqui. Eu não gosto do Homem Laranja. Só gosto quando os russos se dão mal, por isso o estou mostrando. A Ucrânia ela é maior e mais poderosa por esse motivo. Vladimir, ligo para você após a apreensão do petroleiro. Eu não quero dizer isso, mas o fato é que os navios russos, havia um submarino e um destroyer, ambos saíram muito rapidamente. Quando chegamos... A Rússia enviou um submarino nuclear e um destroyer para proteger o petroleiro Marinera, acreditando que isso intimidaria a Marinha dos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos da América simplesmente embarcou e tomou o petroleiro, e então o submarino e o destroyer russos simplesmente foram embora. É isso. Quero dizer, isso mostra bem claramente como as coisas são. A Marinha Russa é sucata. Sinceramente, é verdade. É muito ruim. As frotas do Mar Báltico e do Mar Negro estão em condições terríveis. Eles não conseguem lutar, já que o aparato global de terror está se desintegrando. Blogueiros russos começaram a ver o lado positivo. Eu digo, ainda bem que nosso submarino não foi capturado, o que é verdade. Eu, esse contratorpedeiro e o submarino poderíamos ter sido afundados ou capturados pela Marinha dos Estados Unidos da América. A Marinha dos Estados Unidos da América pode fazer isso facilmente, mas não fez. Então é isso, vamos olhar o lado bom da vida, sempre faça isso. Pelo menos o submarino não foi transformado em um recife de coral. Esse é o lado bom para o russo. Preciso falar sobre o Trump. Não quero criticá-lo, não faço mais isso nos meus vídeos, não gosto dele de jeito nenhum. O que eu gosto mesmo é de ver os russos tentando lidar, passando por maus bocados. Eu gosto de zoar os russos, a incapacidade deles de enxergar a situação real se desenrolando. É lindo, é simplesmente isso. Às vezes Trump faz coisas que são ruins para os russos, às vezes ele faz coisas que são boas para os russos, e quando ele faz coisas que são realmente ruins para os russos. Eu gosto disso, mas vou encerrar o assunto dos russos com o terceiro livro. Sistema de defesa antiaérea na Venezuela foi descoberto. Antes, mencionei que 2 desses sistemas foram destruídos pelos Estados Unidos, mas agora encontraram o terceiro. 1/3 do sistema de defesa russo que não funcionou, que não cumpriu seu propósito. Ele foi destruído em pedaços na Venezuela, em Caracas, na área do Porto. É bonito que as forças dos Estados Unidos deliberadamente descobriram onde estavam as localizações e miraram nos sistemas de defesa antiaérea russos.
É tão bonito como essa piada, esse filme de comédia se escreve sozinho. É 3 sistemas de defesa antiaérea russos destruídos por aeronaves. Eles deveriam ter abatido essas aeronaves. Pode ficar mais irônico do que isso? Muito bem, meus amigos, vamos para o Irã, o aliado número 1 e mais confiável da Rússia. O que está acontecendo no Irã? Vou te contar o que está acontecendo. O maior protesto não é pró-revolução dos últimos 50 anos. Quase isso, né? O regime ainda está no poder. Não estou brincando. Eu acho que vai haver uma mudança de regime, acho que vai acontecer uma revolução total nas próximas 1 ou 2 semanas. Vamos ver todas as imagens. Então, se você não sabe, nos últimos 12 dias, hoje é o 13º dia, houve protestos em todo o país, em quase todas as principais cidades iranianas. Veja aqui o mapa com todos os protestos localizados, na maioria em cidades. E eles estão protestando contra o corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, que são os próprios ayatolás islâmicos Shariala que estão governando o país. E que basicamente estão transformando todas as mulheres em escravas sexuais, proibindo-as de se mover e de fazer qualquer coisa. É realmente ruim. Isso é uma explicação bem simplificada. O que disse, o importante é lembrar que os ayatolás reduzem totalmente as mulheres a objetos. Então aqui podemos ver a nova tendência no Irã das mulheres usarem o cabelo assim e não o hijab. Elas podem ser mortas no Irã, então quando fazem isso, é extremamente corajoso, elas podem ser mortas por isso. Então elas pegam a foto do ayatolá e acendem seus cigarros com ela. Eu realmente gosto disso, é muito legal, é um uau, uau. 2 semanas atrás, há 12 dias começaram protestos em todo o país que agora se transformaram em uma revolução completa. Eles estão derrubando a grande bandeira e estão rasgando ela. Isso não é apenas um protesto que você pode reprimir. Isso se parece mais com 2013. Feito assim, 1 por 1. Vamos passar pelas cidades e regiões. Esta é a província de Fars. E estas são pessoas invadindo a instalação da Guarda Revolucionária Islâmica. Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana. Este é o regime que está no poder. Esta é a instalação deles, uma das instalações de segurança deles. Quebrem os portões e invadam. Pessoas entram em instalações militares e policiais, atropelando as estruturas de poder. Aqui está um breve resumo do que aconteceu nos últimos 12 dias. Diz basicamente que esses são os maiores protestos que o Irã já viu nos últimos 47 anos, 48 anos, desde que o regime está no poder. Eles envolvem todas as 31 províncias e as pessoas estão realmente pedindo para o príncipe herdeiro ressurgir e para o Irã voltar a ser um reino. Além disso, eles estão pedindo para Trump se envolver nisso do lado do povo, é uma loucura. Eles pedem intervenção estrangeira no Irã, que realmente precisa disso. O regime é terrível, um dos piores do mundo hoje. Sim, os protestos são enormes, vou te mostrar alguns vídeos, assim você pode ver quantas pessoas estão lá. Sim, estamos falando de milhões em todo o Irã, não são dezenas de milhares ou centenas, são milhões em todo o Irã, e até mesmo a capital, Teherã, está lotada. Ruas cheias de pessoas e policiamento com tropa de choque. Eles estão em grande desvantagem numérica. E nós recebemos esse vídeo engraçado. Veja a polícia raia. Eles são aqueles no Irã que eu vou dizer como é. Eles matam mulheres por não usarem hijab ou mostrarem o cabelo ou o rosto. Eles já fizeram isso antes, são conhecidos por agir assim e já espancaram mulheres até entrarem em coma e morrerem. Isso já aconteceu muitas vezes, é uma coisa tão absurda. Então aqui, essa mesma tropa de choque se depara com um Peugeot, aquele carro francês, você sabe, Peugeot 508 ou era 405. Beleza, então é um carro bem pequeno, Peugeot contra a Guarda Revolucionária Iraniana, tropa de choque, dá uma olhada. Bate neles, passa direto por eles. Olha, esses carrinhos franceses, cara, me surpreendem. Eu não sou fã de carros franceses. São uma porcaria, mas esse aqui passou direto pela tropa de choque. Tenho que admitir, isso foi muito bom, isso é impressionante. Um momento de uau. Então, esse é o primeiro prédio do governo. Existem muitos prédios do governo na capital Teherã, mas esse é o primeiro que vemos pegando fogo. E quando prédios do governo são incendiados, isso geralmente sinaliza uma revolução, não mais um protesto.
Então foi isso. Aconteceu ontem à noite, estou dizendo. Acho que vai haver uma mudança de regime no Irã. Esses são veículos da polícia na capital Teherã, e quando veículos da polícia são queimados assim, geralmente também pode sinalizar uma revolução. Na escala que estamos vendo isso no Irã, definitivamente é algo grande. Por exemplo, a base Bash em Rust, desculpe por isso, por deturpar os nomes. Bem, esta é uma das bases da Guarda Revolucionária Islâmica. Novamente, em várias cidades diferentes, eles invadiram as bases e instalações militares da Guarda Revolucionária. Isso não é apenas um protesto de rua. Isso é tomar o poder, é o povo assumindo o controle. E o povo, eles estão armados, algumas pessoas têm armas, então isso não é um protesto desarmado, é uma revolução armada. É enorme, esta é outra cidade, mais um complexo inteiro de base militar em chamas. Eles atearam fogo de imediato. O regime iraniano então cortou a internet há 2 dias, como costumam fazer esses regimes. Quero dizer, eu tenho uma lista aqui. Os países que já usaram ou estão usando meios de desligar toda a internet estão listados aqui: Rússia, Venezuela, Mianmar, Paquistão, Tanzânia, Iraque, Vietnã, Irã, Índia, Turquia. Você não quer estar nessa lista que reúne países ruins ou medianos? A Rússia lidera, claro. Duração de 37 mil horas de apagões totais da internet feitos pelo governo, afetando 146 milhões de usuários. Sem internet, grande parte do dinheiro, como compras online, fica inacessível. Isso representa quase 12 bilhões de dólares em perdas, porque o governo decidiu desligar a internet, assumindo esse prejuízo nacionalmente. O Irã faz isso, mas as perdas são pequenas porque lá não há dinheiro, só circula petróleo. Mas eles estão fazendo isso agora, aprendendo com os russos. Olha só, os gráficos da internet no Irã caem para zero, assim de repente tudo some, sem internet nenhuma. Essa é a última defesa deles. Bloquear a comunicação também é a última defesa dos ditadores. Eu acho que o regime do Ayatollah vai cair. E com ele, é claro, vem o desmoronamento do Império Russo. Venezuela, Irã, Coreia do Norte e Síria estão ligados à Rússia, que apoia todos esses regimes. Já vimos a Síria caindo, vemos a Venezuela, as coisas estão acontecendo lá, é só dar um tempo, vemos o Irã. Tudo isso é sintoma de um quadro maior da Rússia, simplesmente desmoronando. Isso é bom, é muito bom, é uma ótima maneira de começar o fim de semana, beber cerveja gelada com os amigos no frio. Por hoje é só. Estarei de volta na segunda-feira e também nas quartas e sextas. Voltem e se inscrevam. Além disso, vão lá e comprem o 8 Missões na Ucrânia. O link está na descrição abaixo. Vou fazer um audiolivro e um e-book assim que vender todos esses, porque ainda tenho muitos deles. Não quero fazer audiolivro ou e-book antes, pois tenho muitas cópias físicas. Então, é isso. Me ajudem aí. Obrigado. Até o meu próximo vídeo. Slavo Queen. Tchau, tchau.